Amigas e amigos, há um contraste interessante entre a coluna do tarimbado jornalista Jânio de Freitas no jornal Folha de São Paulo e um editorial do jornal O Estado de São Paulo. O Jânio diz que a Operação Lava Jato será estudada por muito tempo por suas arbitrariedades e desmandos puníveis dos procuradores e juízes, enquanto o Estadão diz literalmente que no futuro, quando arrefecerem as paixões, a sentença do juiz Sérgio Moro haverá de ser lida como um registro da vitalidade do Estado Democrático de Direito em um período particularmente conturbado da história do Brasil. Fala-se aqui, evidentemente, da sentença bestial, infame do Sérgio Moro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Evidente que o Estadão não tem razão. Isso aqui é proselitismo político golpista. Eles procuram esconder o jogo sujo que foi feito, né, como procuram até hoje esconder o jogo sujo feito contra o Getúlio Vargas, contra o Juscelino Kubitschek, contra o João Goulart. Evidentemente que eles vão procurar cada vez mais esconder tudo isso, como o Estadão já está fazendo. Agora não precisa nem de tempo para se saber que se trata de um jogo sujo, de mera perseguição política. O Triplex, por exemplo, está vinculado à Caixa Econômica Federal, que é o motivo da sentença bestial do Sérgio Moro. Como que um ente da União, um ente do Estado pode ignorar um presente que alguém deu para alguém? Né? Não há nenhum registro disso. Não é uma bestialidade, claro. O Sérgio Moro usa na sentença também coisas absurdas. Não é preciso nem ler as 238 páginas dessa sentença bestial para se chegar a essa conclusão, utilizando matérias do jornal o Globo, dizendo que o depoimento do empresário Léo Pinheiro, ele diz literalmente isso, contribuiu para o esclarecimento da verdade. Por que o Léo Pinheiro mudou de opinião de um dia para o outro? Claro que ele sofreu tortura psicológica, ele fez 2 tentativas de delação que eles rejeitaram. O Léo Pinheiro foi usado pelo Sérgio Moro naquela tentativa de prisão do ex-presidente Lula, quando ele fez aquele sequestro relâmpago. Enfim, é isso. Quem está aplaudindo a decisão do Sérgio Moro, e o próprio Sérgio Moro, os próprios picaretas lá da Força-Tarefa da Operação Lava Jato não sabem da verdade, não conseguem distinguir o que é ficção do que é verdade, do que é realidade. São loucos, idiotas ou vigaristas? Fica aí. Cada um que faça suas apostas. Eu aposto na opção dos vigaristas. Ou seja, todos eles estão unidos contra o ex-presidente Lula nas suas vulgaridades, nas suas depravações. Tem aí um caso, por exemplo, de um editorialista do jornal Folha de São Paulo, o Hélio Schwartzman, que ele escreve hoje sobre a reforma trabalhista, dizendo que o problema de certas facções menos sofisticadas da esquerda é que elas veem a economia como um jogo de soma zero, no qual o lucro de um é o prejuízo de outro. Uma vulgarização, eles tentam arrastar o debate para o nível rebaixado deles, chega a utilizar aqui o conceito anticomunista, dizendo que os marxistas chamam isso de luta de classes. É uma vulgarização clara. Luta de classes é outra coisa, exige complexidade, raciocínios mais profundos, estudos mais realistas, não essa vulgarização aqui. Ou seja, isso aqui tudo não passa de fanfarronada, de fanfarronice. O Hélio Schwartzman chega a dizer que a esquerda deveria, na verdade, ir contra o BNDES, que deu dinheiro aí, financiamentos para o grande capital. Ou seja, isso é contra a esquerda. É uma vulgarização absurda, que é o padrão deles. O padrão aí desta fanfarronada. É o debate treslocado, o debate que interessa mesmo, real é outra coisa. O que interessa saber é o que pensa os neoliberais golpistas, a linguagem paupérrima deles na realidade, que eles dizem aí, como o Estadão fala no editorial, que as instituições são sólidas, que suportam a ameaça à democracia. É aquela história aí, diz que para esse discurso da esquerda, eles ignoram que a diversidade é essencial para o país assumir riscos, gerar riquezas e dinamizar a economia. Parece até um discurso de masoquista, Ou seja, é preciso sofrer para ser premiado. E o pensamento neoliberal concorda em gênero e grau com essa ideia. Porque a ideia deles é de que o que move o mundo é o indivíduo, e o que move o indivíduo é a necessidade. É uma ideia cruel, porque quem sofre, na verdade, é o povo, que acaba sendo o hospedeiro desses parasitas. Eles não sofrem. Nós estamos vendo aí o que são essas medidas do golpe, a reforma da Previdência, PEC 55 e agora a reforma trabalhista. É óbvio que a visão de esquerda, progressista, socialista, que lhe serve de antítese, chega muito mais perto da realidade da natureza humana. No socialismo, por exemplo, a maioria das pessoas atinge o seu próprio ápice e desenvolve como deveria as suas potencialidades, porque a coletividade ganha consciência de que tem direitos que precisam ser atendidos. Já a direita usa desses argumentos aí matemáticos, só meramente matemáticos,
para justificar reduções de garantias sociais que, no fundo, visam menos impor racionalidade aos direitos coletivos do que diminuir os impostos que ela deve ao Estado. Sua intenção, portanto, antes de qualquer outra coisa, é podar a sua parcela de contribuição à coletividade. Ela acha que só tem direitos e panfleta atendê-los, ignorando completamente a racionalidade econômica que permite atender a toda a sociedade. Esse é o debate de fundo. Claro que é preciso relativizar as coisas, não vamos dizer que o socialismo nos espera na próxima esquina, né? E é preciso considerar também que a direita historicamente usa e abusa do caixa do Estado para levar a cabo suas bravatas, pratica um discurso hipócrita. A gente está vendo isso claramente agora no processo golpista. Fala-se aí em moralizar o Estado, essa questão de corrupção é claramente uma bandeira, né? Tenta pegar uma coisa que é justa para lutar a favor das injustiças, né? Porque corrupção, na verdade, todo mundo sabe que a corrupção emana exatamente deles, né? Dessa elite, desse clube privado. Portanto, o que eles tentam fazer, no fundo, é manchar a bandeira da mudança que ganhou tanta importância com o processo político capitaneado pelo Lula. Esse é o motivo dessa perseguição infame, insana contra o ex-presidente Lula. A necessidade de mudança continua na pauta, por isso que eles continuam aí nessa tentativa tresloucada de fugir do debate, de rebaixar o debate, de vulgarizar o debate e, consequentemente, perseguir o ex-presidente Lula. No fundo, é isso que move o cenário político atualmente, essa ideia da mudança. É uma ideia que ficou claramente definida, porque para mudar é preciso alguém que tome à frente uma liderança, um movimento, né, político, mais do que uma pessoa, um movimento político, né, que tenha vontade e competência para fazer essas mudanças, para sintetizar esse desejo da maioria. Lula e Dilma claramente sintetizaram isso, né, apoiados aí na frente de esquerda que possibilitou que eles fossem eleitos e reeleitos e que fizessem essas mudanças todas que foram feitas. Eles tiveram oportunidades de atuar aí como líderes desse processo e aproveitaram muitas dessas oportunidades. Aproximaram o Estado do povo, né, dos movimentos populares, ampliaram os programas sociais, azularam a balança comercial, principalmente com essa política externa independente, fundamental, importante, né, abrindo fronteiras de negócios, e começaram a mexer na estrutura do Estado deixada aí pela ditadura militar e principalmente pela era FHC. Por isso que o Lula já é considerado, ao lado de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek, um dos ótimos presidentes do Brasil. Poderiam ter ido além, claro, né? O governo Dilma, por exemplo, chegou ao seu final ofegante porque não fez as reformas progressistas que precisavam ser feitas, né? Democratizar mais o Estado, né? Dar mais eficiência e racionalidade ao processo econômico, né? Ter impulsionado o crescimento do Estado e a sua democratização para ter mais importância na vida do país. Enfim, em um mundo político em que bíceps valem mais do que cérebros, esse debate é fundamental, né? Faltou músculos ao governo para responder às ameaças golpistas da direita nesse último período. Respondeu lá quando eles tentaram dar o golpe contra o Lula com a farsa do mensalão, mas agora faltou músculo. Evidentemente que precisamos encontrar alternativas à arrogância belicosa da direita, que projeta esse tipo de gente aí, esses cachorros loucos, né? Essa lei tácita que estabelece que para ser ouvido e respeitado é preciso espumar e ranger os dentes. Isso precisa ser enfrentado com inteligência. Enquanto imperar a regra do latido, não há dúvida de que teremos cada vez mais candidatos a cachorro louco. Tem aí esse João Dória Júnior, prefeito de São Paulo, esse rato branco, corrupto, saído do esgoto tucano, latindo e rangendo os dentes. Não enxergar esse cenário com a alegação de que ele integra o jogo democrático é miopia de 8 graus, né? O PT, por exemplo, às vezes tem dificuldade de entender isso, de aprender com a história, com as experiências históricas, né? O que eu sempre falo aqui é preciso estudar a história para a gente entender o presente. Uma denúncia, mais outra denúncia, não cria democracia, ambiente de estabilidade, cria fascismo. Por isso que se projeta aí João Dória, Bolsonaro, né? Com essa regra do latido. Essa lógica é cristalina, nada mais capcioso, portanto, do que o argumento de que o jogo democrático é assim mesmo, que as denúncias têm a função política de balanço de forças. Não é verdade. O que há é uma corrida em que um adversário tenta aniquilar o seu concorrente. Não há faixa para romper com o peito, não há sorrisos, não há confraternização nesse tipo de jogo. Por isso que precisamos analisar o problema racionalmente, esquadrinhando o cérebro, atrás de soluções, equipando-nos da melhor forma possível para enfrentar esse jogo sujo. Precisamos urgentemente do debate da democracia, do resgate da democracia. É porque o Estado brasileiro está assaltado por essas forças da direita, né? Essas forças do mercado, essas forças de parasitas. É isso que a gente precisa ver. Essa sentença do juiz Sérgio Moro é a síntese de tudo isso.
Por isso que ela é bestial, infame, insana, rebaixada, depravada, né? A gente enfrentar. E isso significa pôr a questão da democracia e da defesa da nação brasileira no centro do debate e da luta política. Muito obrigado pela atenção, divulgue ao outro lado da notícia, se inscreva se você ainda não é inscrito, um abraço e até a próxima.